essa é a nossa 9ª aula síncrona da disciplina de Inteligência Artificial aplicada aos processos químicos do segundo período de 2020. Tudo bem? Eu tratarei hoje a respeito do assunto Reinforcement Learning, ou seja, aprendizagem por reforço, né? Esse assunto, Reinforcement Learning, ele é um assunto muito importante porque ele tem uma característica de ser muito útil em controle de processos, né? E ele tem ganhado espaço devido à sua aplicação em jogos, né? Então, quando a gente fala em engenharia, nós trabalhamos com variáveis, a maioria das vezes, variáveis contínuas. E aplicações de Reinforcement Learning para jogos são aplicações discretas. Então, nós precisamos de implementações especiais de Reinforcement Learning para trabalhar em engenharia, né? Então, vamos falar a respeito da teoria de Reinforcement Learning, né? A aprendizagem por reforço é uma área da aprendizagem de máquina, do Machine Learning, que se preocupa com os agentes inteligentes que devem realizar ações em um ambiente, com o intuito de maximizar uma recompensa acumulativa. Então, a ideia do Reinforcement Learning, do RL, é que um agente inteligente atuando sobre um sistema, sobre um ambiente, ou em um ambiente, vai ter a sua ação mensurada, e a partir dessa mensuração vai ocorrer uma recompensa, e essa recompensa ela deve ser cumulativa, ou seja, ela deve ser maximizada, né? Então, o aprendizado por reforço é um dos três paradigmas básicos do aprendizado de máquina, do Machine Learning, né? Além dele, existe o aprendizado supervisionado, que a gente usa para redes neurais artificiais, e o aprendizado não supervisionado, que eu não abordei ainda, né? A aprendizagem por reforço, Reinforcement Learning, ele é diferente da aprendizagem supervisionada usada em redes neurais, por não precisar da apresentação de pares rotulados de entrada e saída. Ou seja, quando eu vou fazer um treinamento por uma rede neural, um treinamento supervisionado, eu tenho uma saída que corresponde a uma entrada. Além disso, o Reinforcement Learning não precisa que as ações abaixo daquelas que seriam ideais sejam explicitamente corrigidas, né? Em vez disso, o foco está em encontrar um equilíbrio entre o que se considera como exploração, ou seja, quando o algoritmo faz algo que não foi ainda testado, né, de um território não mapeado, e da explotação. Explotação está associada à ideia de se continuar fazendo o que se faz e que dá resultado. Então existe uma necessidade de colocar numa balança, tá certo? O quanto explorar de novas ações para alcançar melhores recompensas, ou continuar fazendo as mesmas ações para continuar explotando, ou seja, aproveitando, tá? O que se fez até agora e que deu certo, né? Como o Reinforcement Learning é muito geral, ele é estudado em muitas disciplinas, tais como teoria dos jogos, teoria de controle automático, pesquisa operacional, teoria da informação, otimização baseada em simulação, sistemas multiagentes, inteligência de enxame e estatística. Então, Reinforcement Learning é um assunto que ele é comum a muitas disciplinas que estão em paralelo, atuando no que diz respeito à área de inteligência artificial. Os problemas de interesse na aprendizagem por reforço também têm sido estudados na teoria de controle óptimo, que se preocupa principalmente com a existência e a caracterização de soluções ótimas para problemas de controle e algoritmos para seu cálculo exato, mas se preocupa menos com aprendizagem ou aproximação, particularmente na ausência de um modelo matemático do meio ambiente, né? Na economia e na teoria dos jogos, a aprendizagem por reforço pode ser usada para explicar como que o equilíbrio, né,
como que o equilíbrio pode surgir sob a racionalidade limitada. Sob a racionalidade limitada. Então aqui eu deixo a dica, né, de que o filme Uma Mente Brilhante, não é Uma Mente, é Mente Brilhante, né? Foi traduzido como Mente Brilhante, o filme, tá? Que conta a história do matemático John Nash, tá? Nash, que criou a ideia do equilíbrio na teoria dos jogos, tá certo? Em inglês é Beautiful Mind. Beautiful Mind. Eu recomendo esse filme, apesar dele ser muito romanceado, mas ele dá uma ideia muito superficial a respeito da questão matemática, mas se alguém tiver mais interesse, leia o livro que foi escrito pela esposa do Nash, tá certo? E aprenda um pouco a respeito de equilíbrio de Nash, tá? Equilíbrio de Nash, né? Que trata, por exemplo, de qual é a estratégia que deve ser usada quando a gente tem determinadas relações associadas com jogos, né? Bom, se eu fosse citar a figura que está na Wikipédia, essa figura aqui ela está na Wikipédia, tá? Ela é Creative Commons, né? Wikipédia, né? O que a gente tem? A gente tem um ambiente, né, representado por esse labirinto aqui, mas não precisa ser um labirinto, pode ser qualquer sistema, onde eu tenha entradas e saídas. E um interpretador, um observador, né, ele observa o ambiente e coloca um estado para um agente. Esse agente ele realiza uma ação sobre o ambiente. Dependendo de como for essa ação, a partir da observação do observador, do interpretador, o que nós teremos? Nós teremos uma determinada recompensa. Então, a recompensa fortalece as ações que dão bons resultados segundo o interpretador. E o agente é que atua sobre o sistema. Bom, sendo um pouquinho mais explícito, né? A gente tem um ambiente ou um conjunto de dados dinâmico, ou seja, que vai mudar ao longo do tempo, né? E o objetivo é determinar uma melhor sequência de ações onde a recompensa seja maximizada, né? Isso implica em a gente ter uma política de ações. Uma política de ações. Então, como é essa malha? Como que funciona essa malha? A gente tem um ambiente, o ambiente é descrito por um estado S, no instante t mais 1, tá certo? Que gera uma determinada recompensa. Essa recompensa é analisada, tá certo? E informada para o agente. O agente vai reforçar as recompensas que estão dando certo, né? Ou desculpa, ações que estão dando certo e que estão maximizando a recompensa. Então o objetivo é maximizar a recompensa variando as ações. E essas ações, tá certo, vão atuar novamente sobre o sistema. Essa é a ideia básica do Reinforcement Learning. Mantém o que dá certo e explora novas ações que podem vir a dar certo. Tem que haver um equilíbrio entre essas duas formas de agir, né? Bom, eu posso correlacionar o Reinforcement Learning com controle de processos. Então, quando a gente fala em controle de processos, né, para quem é afeito ao controle automático de processos, a gente tem um processo. Esse processo ele é descrito por uma variável de saída. Essa variável de saída ela é comparada com o valor de setpoint. Esse valor de setpoint vai subtrair do valor da variável controlada, que está aqui, variável controlada, né? E esse valor da variável controlada, comparado com o setpoint, vai gerar um desvio, né? Esse desvio vai ser usado pelo controlador para tomar uma ação sobre o processo. Então, se eu fizer uma comparação do Reinforcement Learning com o controle, né, o sinal de saída é a minha ação. Esse sinal é a ação no Reinforcement Learning. Aqui está a coluna do controle automático de processos e aqui está a coluna do Reinforcement Learning. Então,
O que é a saída do processo? Em controle, para mim, em reinforcement, é o estado. O desvio seria a recompensa. Então, aqui tem uma diferençazinha básica, né? O meu objetivo em controle é minimizar o erro. E o meu objetivo no Reinforcement Learning é maximizar a recompensa. Então, aqui eu tenho uma certa semelhança, mas é uma semelhança que ela guarda uma certa relação inversa. Tá? Bom, vamos fazer uma aplicação de Reinforcement Learning por um algoritmo chamado Actor Critic, tá certo? Actor Critic, no controle de nível. Então, é um problema clássico de controle de nível de uma entrada e uma saída, tá certo? Eu tenho que uma válvula na variável na vazão de saída, tá certo? Essa vazão aqui ela tem que ser determinada para manter esse nível aqui no H de setPoint, né? Então, é um problema de controle de nível, só que agora eu vou usar Reinforcement Learning, né? Bom, como que vai ser a malha? A malha nós vamos ter um simulador. Esse simulador de controle de nível vai rodar um determinado número de simulações, em que a gente está fazendo, entre aspas, o treinamento. Na realidade, esse treinamento é a fase de exploração, né, e determinação dos parâmetros ótimos, né, e a simulação final que apresenta o melhor resultado na política de ações, né. Como que eu avalio essa política de ações? Através do EASY, que é a integral do erro quadrático, né? E, para fim de determinar qual é a melhor política, está acoplado no Reinforcement Learning um algoritmo de Particle Swarm Optimization, ou seja, uma otimização meta-heurística, né? Cujo intuito é determinar os parâmetros, que são chamados de hiperparâmetros, do Reinforcement Learning, que são parâmetros que estão associados ao equacionamento do Reinforcement Learning, que vai fazer com que ele seja funcional, né? Eu não vou entrar no mérito desses parâmetros, tá? Porque são muito específicos, tá certo? Então, vamos ver esse programa em Scilab rodando, né? Tá aqui já o código, né? A gente tem uma função Reinforcement Learning, né? Esse algoritmo aqui é um algoritmo de um Actor Critic, tá certo? E aí, né, a gente tem acoplado a ele um Particle Swarm Optimization, né? Então, olha só, o simulador ele é um simulador de nível de tanque, tá? Tá aqui a função da EDO, né? Tá aqui os hiperparâmetros, o lambda, gama, alfa P, alfa V, são parâmetros associados ao Reinforcement Learning, tá certo? E o máximo de simulações são 50, como eu falei antes, né? E o intuito é usar um algoritmo, a solução vai ser feita usando Rujicuta, aqui eu tenho um algoritmo de Rujicuta, né? Um método numérico de Rujicuta para a solução de EDO, tá certo? E o que se tem? Se tem, né, um Reinforcement Learning que vai ser executado. E o que vai acontecer? Observe. À medida que as simulações vão ocorrendo, né, boas respostas são dadas no setPoint, que é 0,5. Então, o sistema está explorando as regiões em que as ações de abertura da válvula podem gerar o setPoint 0,5. Essa curva vermelha é a curva que foi gerada, é a melhor de todas as simulações em que ele aprendeu os parâmetros para operar esse tanque. Então ele aprendeu sozinho. Eu não precisei sintonizar, ele simplesmente através da exploração do espaço de busca, ele determinou como era o comportamento da ação que deu a melhor recompensa, né? Vou executar de novo aqui, né, com o intuito de testar a robustez, né, para ver se eu consigo chegar de novo no setPoint, tá? Então, esse tipo de algoritmo de machine learning, né,
ele precisa interagir com o ambiente. Então, eu tenho um ambiente físico real ou eu tenho um ambiente em simulação. No caso, eu estou usando um ambiente em simulação. Então, observe que eu tenho aqui, um determinado offset, desculpa, eu tenho um determinado overshoot, mas eu consigo manter o set point em 0,5 usando o Reinforcement Learning. Então, essa aqui é uma aplicação de Reinforcement Learning em controle de nível, né? Bom, recentemente, em setembro do ano passado, né, eu, juntamente com o voluntário Douglas, né, Alves Goulart, nós conseguimos ter êxito na publicação desse trabalho aqui, denominado Controle Autônomo de pH por Reinforcement Learning para o efluente da indústria de eletrodeposição, né? E essa revista aqui, a Computers and Chemical Engineering, é uma revista muito conceituada, tá certo? Ela é uma revista Qualis A1 da CAPES, né? Nós tivemos a sorte e tivemos a recompensa pelo empenho em publicar nessa revista, tá certo? Uma aplicação desenvolvida por nós para Reinforcement Learning para o controle autônomo de pH para uma indústria que é uma indústria poluidora, né? Quem tiver interesse de ler o artigo inteiro, está aqui o DOI aqui embaixo, tá certo? É só copiar o DOI e usar aquelas ferramentas que vocês estão acostumados para baixar artigos, tá certo? Bom, qual é o resumo, quais são as principais ideias do nosso trabalho, né? O controlador foi baseado em Reinforcement Learning. O controlador baseado em Reinforcement Learning demonstrou uma boa performance no controle de pH no caso que foi estudado. Foi usado um algoritmo de Particle Swarm Optimization para propiciar uma forma de determinar os parâmetros, hiperparâmetros ótimos do algoritmo Hector Critic. Então a gente usou o PSO, do mesmo jeito que a gente fez em outros trabalhos, né? Nós temos 3 trabalhos na rua, né? 2 trabalhos que estão em fóruns de menor importância e esse que é o principal foro que a gente conseguiu publicar, né? A gente levou esse trabalho no MPU e a gente levou esse trabalho para um outro periódico, tá? Que é um periódico brasileiro, né? Envolvendo sistemas diferentes, sistema de controle de nível de tanque, sistema de reatores em série e aqui é o sistema de controle de pH. Então, foi feita uma análise de sensitividade dos parâmetros, dos hiperparâmetros, com respeito ao desempenho do algoritmo para esse tipo de controle, tá? Então, vou ler o resumo, né? A indústria de eletrodeposição, devido aos passos tais como a lavagem ácida, gera um efluente ácido, né? Essa decapagem, né? A decapagem para retirar o óxido antes da eletrodeposição é que cria esse efluente ácido, né? Porque os óxidos são retirados com ácidos, né? O tratamento, então, desse efluente é importante para a preservação ambiental e a futura recuperação dos metais, né? Assim sendo, o principal objetivo do trabalho foi o desenvolvimento de um controlador autônomo de pH para a indústria de eletrodeposição, para os efluentes líquidos da indústria de eletrodeposição, baseado num Reinforcement Learning completamente automatizado, né? A fim de fazê-lo, a gente simulou um reator contínuo perfeitamente agitado e foi usado um Particle Swarm Optimization para automatizar a escolha dos parâmetros, dos hiperparâmetros, né? Se chama hiperparâmetros, do Reinforcement Learning, né? O controlador foi desenvolvido e validado quando o pH foi estabilizado numa faixa próxima da neutra, em diferentes cenários durante a operação regulatória e a operação servo, né? E foi comparado com um controlador proporcional integral derivativo que também foi sintonizado pelo PSO. Tá certo? O desenvolvimento de sistemas de controle de pH autônomo para efluente
em unidade de tratamento de superfície, né, de revestimento de superfícies, é um avanço significativo. Por quê? Porque ele reduz a intervenção humana e ele permite o monitoramento da variabilidade associada com esse tipo da indústria de eletrodeposição. A indústria de eletrodeposição ela é uma indústria que ela tem um problema sério de gerar muitos efluentes, tá certo? E ela é uma indústria em que normalmente não é uma indústria que tenha facilidade para tratar esses efluentes, tanto do ponto de vista de fatores associados com o efluente em si, como por questões operacionais ao tipo de indústria. Então, criar uma ferramenta automatizada para controle de pH seria uma coisa interessante, porque a gente poderia implementar isso na prática sem ter intervenção de operador humano e sem precisar de sintonia, né? Isso tem um controle automático sem sintonia usando o Reinforcement Learning. Então seria um agente inteligente, baseado em Machine Learning, baseado na implementação de um Reinforcement Learning, né? Bom, então, no fechamento, eu abordei hoje o algoritmo de Reinforcement Learning, né? Foi de uma forma bem expedita, bem rápida, né? É um assunto que demandaria mais tempo, tá? A gente aplicou em controle autônomo, especificamente para o controle de pH, eu mostrei o código rodando, e eu falei do artigo a respeito do controle autônomo de pH, né? Controle autônomo de nível de tanque, então, e de pH numa aplicação que foi publicada e foi referendada por pares, né? O bom da gente ter uma publicação que é referendada por pares nesse nível aí de publicação é que ela foi referendada por pessoas que trabalham na área, né? E eu fico muito contente de poder trazer a informação e dar uma aula, mesmo que sendo através de vídeo, sobre Reinforcement Learning, porque eu trabalho com pesquisa desde 1997, né? Já são 24 anos, e foi minha primeira publicação numa revista 1. Então eu queria aqui agradecer muito o empenho do voluntário, do Douglas. Sem ele não teria havido esse trabalho, né? Era isso que eu tinha para falar. Agradeço muito quem assistiu até aqui. Tudo de bom. Qualquer dúvida, mande um e-mail para renatodutrapereira@gmail.com. Tudo de bom.